Oi, gente, tudo bem? Aqui, olha só. Não dá nem vontade de falar nada. Eles estão conversando, os passarinhos, um com o outro. Olha só, tem uns 3 tipos, parece. Eu tô um pouco emocionada. E quero muito, muito, do fundo do meu coração fazer esse vídeo com vocês, que é sobre patriotismo, o verdadeiro patriotismo. Patriotismo, que significa amor à pátria. O que é a pátria, né? É aquilo que engloba um povo, né? Tanto os seus limites territoriais, a sua cultura, a sua história, os seus valores, valores morais, valores éticos e a diversidade também étnica, né? Enfim, engloba muita coisa, mas o principal é o amor a esse povo. E eu quero, como eu tive uma vivência de quase 5 anos morando no Japão, eu quero mostrar para vocês a diferença entre dois patriotismos. Um patriotismo de verdade e um falso patriotismo, que é o que está em voga aqui no Brasil. Te convido a se inscrever no canal, a curtir o vídeo e ficar comigo até o final. Bom, primeiro eu vou falar sobre qual a sensação que a gente tem quando a gente vê esse grande movimento, do nada que surgiu esse movimento patriota brasileiro que surgiu agora. O brasileiro sempre falou mal do seu país. O brasileiro nunca gostou de usar verde e amarelo, sempre se envergonhou da sua bandeira, só usava a bandeira em épocas de Copa do Mundo ou não, Olimpíadas não, só em épocas de Copa do Mundo mesmo. De repente, né, veio essa onda de patriotismo. O que a gente vê muito são carros importados que vêm tremulando a sua bandeira, muitas caminhonetes, os ricos, né? É o que a gente vê, esse movimento dos ricos que se dizem patriotas. Agora eu vou falar para vocês o que é a vivência num país verdadeiramente patriota, onde não existem os ricos. Por que não existem os ricos? Porque também não existem os pobres. Quando você muda de país, você já adentra a um novo modo de vida, onde tudo ali é diferente, o modo de pensar, o modo de se comportar é diferente, porque, por exemplo, quando você chega no Japão, não existe violência, então você já adentra nessa liberdade de andar nas ruas e não precisar olhar para os lados. E tem muitas coisas que você vai viver nesse país lá fora e vai ser tão natural para você que você nem vai se dar conta e saber explicar para as pessoas. Tem uma coisa que eu quero aqui falar para vocês e que eu só me dei conta por esses tempos. Olha que eu vivi de 2005 a 2009, quase 5 anos no Japão, e voltei em 2009 e
agora, em 2022, que eu fui me dar conta desse detalhe, porque quando eu morava lá era tão natural que eu não me dei conta desse... É como rachar um buraco profundo no chão entre Brasil e Japão. É totalmente diferente. Essa diferença é o seguinte: lá não existem bairros pobres e bairros de ricos. E todo esse meu discurso aqui, e eu quero dar honras a ele, ao meu pai, que já é falecido desde 2013, porque um dia ele foi candidato em 2012, um ano mais ou menos antes dele falecer. Um dia eu vi ele dizer que aqui no Brasil o pobre ele é empurrado cada vez mais para fora da cidade. Para fora não, para longe do centro da cidade, cada vez mais, porque não consegue pagar o imposto. E daí ele vende, vai morar lá na periferia, tem que vender de novo, vai morar mais longe ainda, mais longe, e na velhice tem que ir morando mais longe da cidade, porque não consegue pagar o imposto. Então o pobre, ele é empurrado à margem, ele é marginalizado. E desse discurso do meu pai nasceu minha teoria do segregamento social, que a população brasileira que se diz patriota é a população que segrega as pessoas, que empurra as pessoas à margem. Então, só por esse fato de existir pobre e rico, já se prova que o patriotismo é falso, porque o patriotismo, ele provém do amor ao povo, não é amor a uns ou os outros, amor ao povo. Quando você ama o povo, você dá qualidade de vida a todos. Então, no Japão não existem bairros de pobres e bairros de ricos. Eu me lembro que uma vez estava numa fábrica, eu não sei se eu ouvi falar de uma vaga para trabalhar, eu não sei se foi me oferecido, eu acho que eu só não peguei porque eu não falo Nihongo, não falo japonês. Na parte da secretaria da fábrica, para ser secretária. E segundo me falaram do salário, seria praticamente o mesmo dos operários que trabalham lá com uniforme todo cheio de graxa. Se houvesse diferença, seria de uns 20%. Geralmente, mulher lá a gente ganha 900 ienes. Eu acho que para trabalhar lá no escritório ia ganhar 1.000, 1.100. Era uma diferença entre 10% e 20%, talvez. Mas escritório não tem hora extra, né? Então poderia até ganhar menos, que se você fizer a hora extra, e a hora extra você ganha acho que 25% a mais, então você ganharia mais que a pessoa que trabalha lá, maquiada, como eu tô agora, de salto alto. Então, esse é o verdadeiro patriotismo, um país que não tem a casa de pobre, a casa de rico, o bairro de rico, bairro de pobre. Eu trabalhei com uma japonesinha, inclusive lancei um texto nas minhas redes sociais falando sobre isso. Ela trabalhava na minha frente e um dia ela me relatou: eu não quis estudar. A gente trabalhava na Mitsubishi, montando fogão elétrico. Eu não quis estudar. Eu olhava para ela e eu sabia que ela tinha um carrinho, sabe? Eu acho que eu cheguei a ver ela na hora de ir embora no estacionamento. E ela era mais velha que eu, mas ela pequenininha, magrinha, meio que como eu, assim, ninguém dava a idade dela, sabe? Ela parecia ter uns 20 anos e na época eu acho que ela já tinha uns 30 e poucos anos. E ela
parecia, né, pelo que ela falava, uma pessoa totalmente independente. E lá no Japão, a pessoa que trabalha numa fábrica, ela tem, compra o seu carro, ela pode comprar seu apartamento, nem todos compram, vivem de aluguel, mas vive bem, sabe? Vive bem por quê? Porque não tem o bairro de pobre, o bairro de rico. Pode fazer viagens para onde quiser, para dentro do país, para fora do país. Pode ir para Disney. Quando eu digo ir para Disney, pode soar supérfluo. Não é. É liberdade de você escolher para onde você quer. Você saber, lá no Japão tem 2 Disneys, fora outros parques temáticos que tem. Você saber que dentro de uma Disney tem trabalhadores de fábrica que trabalham todos os dias com uniforme, cheio de graxa, sujos, trabalham em pé, estão dentro da Disney. Dentro da Disney, junto com pessoas formadas, com médicos, com dentistas, com advogados. O que significa isso? E eu vou te dizer, patriotismo. Isso significa amor ao povo. Aqui no Brasil, nós temos o trabalho como fomentador de diferenças, enquanto no país patriota de verdade nós temos o trabalho como fomentador da igualdade. Quando o trabalho fomenta a igualdade, ele acaba com a violência. Ele acaba, sabe, com todo o medo. Por isso que quando você chega no Japão, quando você mora no Japão, você não tem medo de ninguém, porque não existe ninguém que não possa qualquer coisa. Do que você precisa de uma roupa, de um tênis, de um casaco? Você tem dinheiro para comprar, porque você trabalha, não importa qual trabalho. Vou contar outra experiência para vocês. Uma vez eu fiquei sabendo de algumas ofertas de trabalho no Japão. E essas ofertas de trabalho eram trabalhos insalubres. E, pelo que eu fiquei sabendo na época, esses trabalhos pagavam muito bem, muito bem. Aqui no Brasil, quanto mais pesado, pior o trabalho, pior é pago. Enquanto lá no Japão, eles têm o verdadeiro patriotismo, que é reconhecer que se um trabalho é ruim, se um trabalho é pesado, eu devo compensar a pessoa e pagar mais por isso. Pelo fato de eu não estar nas escolas japonesas e de não falar, não compreender bem o japonês, eu não sei quais as ideologias, teorias que eles têm, mas no Facebook nós temos algumas coisas que são compartilhadas que às vezes eu acho muito estranho, que tem colegas, tem amigos, tem familiares que compartilham. Uma delas é uma cena assim, passa a mãe com o filho e aponta para um trabalhador braçal, seja aquele que está capinando, não sei, o trabalhador braçal, que faz um trabalho insalubre, tipo esse que eu tô falando, um trabalho pesado, um trabalho ruim, né? E fala, tá vendo? É assim que você quer ser? Então vai estudar, é assim que você quer ser? Então esse é o patriotismo? Esse que é o amor ao povo é amor a só alguns. Nós temos que tomar cuidado, sabe, com uma coisa, a idolatria. Outra coisa que eu trago para vocês, que vem do meu pai também, por ser, mas isso é mais, não sei se é tanto dele falar, talvez mais pela minha observação ao longo da vida, do que eu vi nele.
Meu pai foi um homem muito pobre. Às vezes, durante as campanhas políticas, porque ele foi vereador aqui na minha cidade, ele se dizia um homem da enxadinha, porque ele trabalhava na enxada desde criança, desde pequeno. E teve pouco estudo, mas teve um grande trabalho com vendedores ambulantes, com feirantes, enfim, ajudando os pobres mesmo, aqueles que realmente precisavam. Os pequenos agricultores, né? Ele dizia também, porque ele também já plantou, a família dele, né? Plantava para vender em carroças, na época minha avó vendia. Então, meu pai teve pouco estudo, mas ele fez um grande trabalho político, sempre a favor dos pobres. E sofreu ao longo da sua vida muito por preconceito, por não ter estudo. Mas isso não impediu ele do grande trabalho que ele fez. Muitos políticos tinham um estudo que meu pai não tinha, mas não fizeram, sabe, essa diferença na sociedade. Então, isso é patriotismo. O que eu quero dizer para vocês é o cuidado com a idolatria ao estudo. Você pode deter um conhecimento, mas você pode usar esse conhecimento contra o povo, para a continuidade das classes dominantes. Isso não é isso que tem acontecido. É você acreditar que o seu trabalho, sabe? O seu trabalho, por ser fruto de um estudo teórico, ele vale muito mais do que o trabalho da maioria. O trabalho, ele é uma entrega. Você pode dar uma entrega intelectual, você pode dar uma entrega física, né? Então, o importante é valorizar o trabalho para que o trabalho seja um fomentador de igualdade. Então, de novo, eu quero que vocês visualizem a Disney, que parece algo totalmente banal e não é. Imagine um lugar maravilhoso, um Éden, um paraíso, uma Disney, onde dentro dela estão todo tipo de trabalhadores, tanto intelectuais quanto braçais. Pessoas que estão o dia inteiro no ar-condicionado, limpas, de terno, de salto alto, de batom vermelho, né? Chapinha no cabelo. E trabalhadores braçais, cansados, suados, com os pés doendo, dentro da mesma Disney que você. Você consegue conceber isso? Se você não consegue conceber isso, você não é um patriota de verdade. Você é um fomentador de desigualdade, você é um fomentador de pobreza, você é um fomentador de tristeza, você é um fomentador de morte. Eu disse no outro vídeo para vocês, né? Eu disse que o que o pobre tem para dar é a sua própria vida. E o que ele recebe em troca? O que ele recebe em troca? Geralmente as empresas, né? Os contratantes, aqueles que são os grandes empresários do mundo, os grandes patrões que estão à frente, sabe, realizando seus sonhos, eles precisam de muitos funcionários, eles precisam de muitas mãos de obra. E eles entram com o dinheiro. E o pobre entra com o corpo, a alma e o espírito. Ele dá a sua vida. Mas ele se vê dando a sua vida
para todo dia se ver cansado e sem perspectiva de futuro. Porque os seus filhos, estamos em novembro, não terão um bom Natal. Ceia de Natal, só para o rico. Vai ter que vender a casa para ir morar mais longe. Vende de novo, vai morar mais longe. Ainda precisa de cesta básica, mesmo trabalhando. Precisa ganhar roupa velha. Nunca vai conseguir pagar uma viagem de férias para os filhos. Tênis, só se ganhar usado da patroa. Não tem. Não pode. Nunca vai poder. Então, assim, essa é a situação do Brasil. O rico entra com o dinheiro, com a miséria de dinheiro, e o pobre entra, entrega a vida dele. Entrega a vida dele à disposição desse rico. Quem está dando mais ali? Né? E se o filho do pobre fica doente? Né? Vai depender do SUS. E se vem um presidente e quer acabar com o SUS? O rico não entende, sabe, a importância do SUS. Um ponto importante se falar. No Japão nós não temos o SUS, mas todo japonês tem dinheiro para pagar, sabe? O seu próprio médico, seus próprios remédios. Mas lá a gente tem um hospital, tipo um hospital da prefeitura, onde tem como se fosse uma taxa mínima, sabe? É bem mais em conta. Inclusive, quando eu fiquei doente, foi lá que eu fui. Meus pais me levaram. E lá, diferente daqui, quando o médico passa um remédio, você vai comprar, pagar só a quantidade. Por exemplo, se você tiver que tomar uma cartela e meia, ele vai cortar, ele vai te dar uma cartela e meia. Ele vai te dar certinho o que você tem que tomar. Vou dar outro exemplo de uma experiência minha, de um patriotismo de verdade, o falso, que é o brasileiro. Uma vez eu estava ouvindo música na hora do almoço e a japonesinha chegou perto de mim, que trabalhava comigo, né? E ela também estava ouvindo música no fone. E eu falei pra ela, eu tô ouvindo... era uma banda internacional, acho que era Roxette. Daí ela falou, não conheço. Daí eu falei, você conhece outra banda e tal? Fui falando, né, da minha playlist, foi olhando. Todas muito conhecidas mundialmente. E ela falou assim, não conheço nenhuma, eu só conheço japonesa. Fala pra mim uma japonesa. Olha o que é patriotismo de verdade. É uma pessoa que valoriza o que é brasileiro, que conhece o que é brasileiro. Outra experiência. Uma vez eu fui ao cinema e 90% dos filmes que estão em cartaz são japoneses, são nacionais. Vai ao cinema para você ver. Quantos por cento dos filmes são brasileiros? Conversa com alguém, com brasileiro, para ver se ele não fala mal do que é brasileiro e só elogia o que é de fora. Então é isso, gente. Comecem a observar. Outro exemplo que é muito legal, não sei se tem muito a ver, mas sabe essas calçadas que tem na frente da casa, que tem essa faixa para pessoas deficientes visuais? Lá no Japão são tudo retinho, todas uniformes, e eu fiquei sabendo que lá no Japão, quem faz as calçadas com essas faixas é a prefeitura, né? No caso, então, o morador, ele paga a taxa, o valor, enfim, né, de cada um paga, mas a prefeitura que faz. Então, por isso que fica tudo uniforme. E aqui fica tudo mal feito, porque cada morador faz o seu, cada um faz do seu jeito, cada um faz com o seu engenheiro, enfim, e sai tudo torto. Então, outro exemplo de organização. Bem,
no final eu quero lembrar novamente para vocês e quero que vocês visualizem, que é o que Deus me pediu para pedir para vocês visualizarem a japonesinha que trabalhava comigo. Mas imaginem que ela não é japonesa, que ela é brasileira, né? Essa pessoa, tá? Vou dar um nome dela bem comum aqui, Maria. A Maria, ela trabalha em fábrica, ela não tem estudo, né? Ela só tem os braços e a força dela para trabalhar. Ela não tem estudo, ela não estudou, ela não quis estudar. E agora? Mas ela quer ter sua casa, ela quer ter seu carro, ela quer ter sua liberdade e ela quer poder ir para onde ela quiser. Ela quer viajar, ela quer inclusive conhecer a Disney, como eu disse aí para vocês. Vocês acham que trabalhando na fábrica, né, de montagem, sabe? Todo dia levantando peça pesada, vocês acham que ela vai conseguir tudo que ela sonha? A casa, o carro, as viagens, a liberdade, sabe? Se sentir honrada no seu país, se sentir amada. Vocês acreditam que ela consegue, sabe? Porque ela conseguiu isso lá no Japão. E se ela vier para cá? Se ela pega essa Maria que tá trabalhando, eu tenho certeza que essa minha colega continua trabalhando na mesma fábrica, lá na Mitsubishi, montando fogão, levantando vidro de fogão pesado. Até hoje está feliz com seu carro, com a sua casa, com a sua liberdade, viajando nos feriados, indo para Disney, para onde ela quiser. Vocês acham? Vamos trazer ela para cá, vamos trazer ela para cá, porque o Japão é patriota e o Brasil também não é patriota. Vamos trazer ela para cá? Traz ela, traz no seu pensamento, traz ela. Vamos colocar ela na fábrica aqui do Brasil? O que você acha? Tem uma fábrica aí na sua cidade, tenho certeza. Traz ela para cá, põe ela para cá, aqui. E aí, como que ela tá agora? Me fala. Tá feliz, tá? Continua comendo bem, tá? Porque ela gosta de comer sushi, né? Japonês, né? Gosta de comer soba, lamen, gosta de andar com carro, vidro fechado, ar-condicionado, gosta de ir pra parque, gosta de ir pra praia. Você acha que ela vai conseguir trabalhando na fábrica aqui no Brasil? E aí, o que você acha? Né? Que ela já vai conseguir ter os filhos dela, 1, 2, 3, uma escadinha, vai conseguir pagar uma escola particular para os filhos dela? Conta aí pra mim. Ou será que se ela vier pra cá, ela vai começar a passar fome, vai ter que pegar a cesta básica em alguma igreja, vai ter que pegar roupa usada? O que vai acontecer com essa Maria se ela vier trabalhar aqui, onde o trabalho é desvalorizado e a pessoa humana também? Você acha que ela vai se sentir amada no país? Vai? Você se sentiria amado assim? Entregando a sua vida, todo o seu esforço? Ou você vai virar para ela e falar, bem feito, você não estudou, bem feito? Você acha que eu deveria ter falado isso para ela, lá no Japão? Bem feito, você não estudou. Bem feito, olha, tem seu carro. Isso mesmo, bem feito para você que não estudou, não quis estudar, bem feito, né? Tem seu apartamento, tem sua liberdade, vai para onde você quer, quer comer chocolate na Disney, vai, né? Quer ir na montanha-russa, vai. E aí? É bem para se pensar, né, gente? É fácil ser patriota da boca para fora, né? Qualquer coisa que é da boca para fora é muito fácil. Como eu sempre estou falando do amor e de Deus, o amor ele provém de Deus. O amor, gente, quando ele é teórico, quando ele é falso, quando o amor é falso, ele não vem de Deus, ele vem do inimigo. Só que
nós não sabemos amar de verdade, nós sempre temos que pedir a Deus que nos ensine a amar. Então, tem uma coisa que é muito estranha, que Deus tem me falado, é um aprendizado com Ele. Lembra que eu falei para vocês que a verdade é um peixe nadando no rio e que nunca dá para pegar esse peixe? Então, eu nunca vou ter acesso à verdade, mas Deus vai me ensinando, vai me fazendo observar esse peixe nadando no rio. E uma das coisas que Ele me diz que existem vários níveis de amor. E Ele me disse, como eu sou cristã, eu pratico amor ao próximo. O que é? Perdoar, orar, jejuar, fazer o bem pelo próximo. Uma das coisas que o cristão faz é a caridade. E eu sempre estou falando para vocês fazerem. Mas uma coisa que ele tem me falado nesses tempos e que é muito estranha, e eu vou dizer para vocês, porque ele me pediu para dizer, a caridade é o amor mais inferior. Mais inferior. Por quê? Porque a caridade, ela põe remendo, entende? Ela não resolve. Então, não é ruim a caridade, mas é o amor mais lá embaixo, inferior, porque você está aqui e você considera o outro inferior. Mas quando o amor se torna, superior, ele iguala todos. Ele entende que o trabalho do outro é tão igual, é tão importante quanto o seu. Mas eu ralei, eu estudei, anos e anos estudando, não interessa. O outro também se doou anos e anos de trabalho pesado, tá cheio de marca nas mãos, cheio de marca na testa, de tanto se dar esses trabalhos pesados. Também é uma entrega. Então, a caridade está aqui, a igualdade, ela está aqui. Esse é o amor verdadeiro. Então, assim, a caridade tá lá embaixo, é o que Deus tem me falado. E uma coisa que eu não cheguei a uma verdade ainda, porque o peixe está nadando no rio, por que um país ateu como o Japão consegue chegar a um amor superior e nós estamos, um país cristão, aqui embaixo? E a resposta talvez seja aqui. Jesus disse aos judeus que se consideravam mais próximos de Deus hipócritas. Então, nós que nos dizemos patriotas, que levantamos bandeiras e acreditamos que somos melhores que os outros, que devemos ganhar mais do que os outros, devemos comer melhor que os outros, que nossos filhos devem ter uma educação melhor que os outros, um transporte melhor do que os outros e férias melhores, rendimentos melhores. Hipócritas. Por isso é difícil falar sobre isso com vocês, porque vocês não vão entender. Tudo bem. Mesmo assim, eu amo vocês. Tchau.